lá direto. Tá. Deve ser um direto e peras. Então não tem imagem. No meu telemóvel tinha. Olá, boa noite. Estão todos a ouvir e a ver-me bem. Apareci bonitinho. Já veem alguma coisa? Nem dizem nada. Agora já vem, sim senhora, palmas, mas não estamos em direto ainda, que não lá está escrito direto. Vá, põe lá direto. Não está nada direto, porque é que estás... cá. Palmas, nem vi as palmas. Já está. Meninos, estão-nos a ver bem e a ouvir bem. Porque hoje estes sacanas, eu atrasei-me e eles também se atrasaram. Tenho que limpar o nariz. Será que eles estão a ver aquelas figuras tristes que eu faço? Estão, a sério. Assim a limpar o nariz, isso assim. Estão. Ai, credo, que vergonha. Temos que saber comportar. Eu não me sei comportar. Está quieto, põe lá o direto no ar. Está bem. Deixa-me só tirar o casaco. Mas está aqui frio. Põe aquilo mais para o ar. Para o ar. Manda lá o ar para o ar. Exato. Muito boa noite. Espero que estejam todos bem. Dá-me um lenço de papel, Martinha. Espero que estejam todos bem. Porque eu não estou. Estou mais ou menos. Gostaria de saber se vocês me estão a ouvir bem, a ver bem, e se me desculpam de eu me ter atrasado assim tanto. Mas hoje não foi só culpa minha, foi culpa de todos. Sim, escusa estar com a mão assim, porque também tiveste desculpa hoje. Hoje tivemos culpa todos. Dá cá esse lenço, que é para tirar a pastilha da boca que eu estou a falar. Credo, tu usas umas coisas para limpar as beiças tão duras. Ai, que horror! Que papel mais absurdo! Que horror! Nem para limpar o rabo isto. É duro, risco de raio. Vá, põe lá que é para eu ver. Senão não sei o que é que estou a dizer. Como podem ver, hoje está mesmo animadito. Pronto. Hoje estou-me só a lembrar de coisas. Vocês querem saber uma coisa? Agora faço... Não vos conto, porque vocês depois levam tudo a mal. Bem, hoje o nosso tema é sobre Sol, Lua e Verdade. Porquê que é Sol, Lua e Verdade? Porque há 3 coisas na vida que nunca se podem esconder. E nunca se escondem. Por mais que se esconderem, por momentos, é algo da Terra. Porque do universo nunca se escondem. E há 3 coisas distintas que nunca se escondem. Uma é o Sol, nunca se esconde. Outra é a Lua, nunca se esconde. E outra é a verdade das coisas, que também nunca se esconde. Há pessoas que usam assim, Sol, Lua, Verdade, Sol, Lua, Verdade, Sol, Lua, Verdade, como um mantra. Para atingirem, por exemplo, paz, serenidade, para atingirem calma. E dá resultado, digo-vos já. Para atingirem calma, paz, serenidade, para nos momentos de grande tensão, de grande nervosismo, ou perante um obstáculo que lhes custa ultrapassar, fazem este mantra assim: Sol, Lua, Verdade, Sol, Lua, Verdade, Sol, Lua, Verdade, Sol, Lua, Verdade. Pronto. E porque o Sol, a Lua e a Verdade, que são as 3 coisas que não se esquentam. Por mais que nós mentimos, por mais que nós
façamos, queiramos esconder, seja lá o que for, mais tarde ou mais cedo, a verdade vem sempre ao de cima. É como os ditados populares dizem. A verdade tarda, mas não falha. E a verdade é como o azeite que vem sempre ao de cima da água. Essa é uma das razões porque nós, muitas vezes, acabamos por colher aquilo que semeamos. Porque, tendo a verdade a necessidade de vir ao de cima, ou seja, de ser uma coisa que ninguém consegue esconder, que é a verdade, com o passar dos anos, por exemplo. Ainda ontem saiu uma notícia que foi gira, e que é verdadeira, um chinês que matou a esposa dele na Itália e foi condenado a, não sei, acho que 23 anos, ou não sei se foi 23 anos de prisão, e ele conseguiu fugir e andou por vários sítios, e um dos sítios que viveu durante muito tempo cá em Portugal e foi descoberto lá em cima no norte. Portanto, passaram-se 20 anos, mas a verdade veio ao de cima. Lá o conseguiram apanhar e agora vão ter que o devolver à Itália para ele cumprir a pena dele. A verdade, todos os factos têm uma verdade e essa verdade, com o percorrer do tempo, essa verdade faz sentir. Muitas vezes nós conseguimos perceber a verdade até depois de determinadas pessoas morrerem e desaparecerem a verdade sobre essas pessoas, coisas que tinham escondidas e vieram a lume, vieram a público. São essas verdades que nunca ninguém consegue esconder de um acontecimento. Por exemplo, nós na história muitas vezes nos é ocultado acontecimentos muito importantes. Nos é ocultado, mas mais tarde ou mais cedo, através da investigação, através da investigação jornalística, através da investigação dos historiadores, vem a verdadeira verdade do que aconteceu naquele momento histórico, naquela época. Por mais que se diga, por exemplo, na Segunda Grande Guerra Mundial, dessas maldades, por exemplo, Stalin escondia e o povo pensava que Stalin era uma pessoa boa, amorosa, preocupada com o seu povo, e eles trabalhavam muito e adoravam Stalin como um deus. Mas Stalin era muito mau. Stalin foi mais velhaco do que o Hitler, por exemplo. E o Hitler fez coisas horrorosas e as pessoas que estavam em redor do Hitler. A verdade de Stalin, depois da morte dele e depois de realmente Stalin foi embalsamado, toda a gente lhe prestava um tributo como se ele fosse um deus. E então, depois da morte dele, e passado há alguns anos da morte dele, veio-se a descobrir, e ainda hoje se estão a descobrir atos que Stalin teve para com o seu povo, atos de grande barbaridade e de grande violência, que nos mostra um homem sem escrúpulos por causa do poder. Também com Hitler aconteceu, que houve muitas coisas que foram escondidas, e a história nos contava uma história que não era a história verdadeira, e com o tempo os estudiosos chegaram à conclusão e conseguiram provas inequívocas das pérfidas maldades de Hitler na Terra. Por exemplo, a dizimação dos judeus já estava programada há muito tempo, até antes de começar a guerra em si já estava programada. E haviam países que tinham consciência que aquele homem, ao chegar ao poder, que uma das principais ações que ele tinha era dizimar a raça judaica. Nós também poderemos analisar, por exemplo, entre o que existe entre a Palestina e Israel, por exemplo, como é que os judeus que tanto sofreram, mas que foram sempre os melhores, os judeus são homens inteligentes, ajudam-se uns aos outros, eles ocupam os melhores cargos no mundo. E como é que eles não conseguem entender
o povo os palestinianos, e conseguem estar sempre com aquela guerra, esqueceram-se eles das atrocidades em que eles foram vítimas. Mas será que eles foram assim tanto vítimas? Agora, nos atos deles, nós conseguimos analisar até, e antes deles serem tanto vítimas, nós vamos à história e vemos que em determinadas épocas os judeus foram os senhores do mundo, foram os senhores do poder. E estamos a falar de grandes coisas. Agora, pequenas coisas na nossa vida que nós pensamos que escondemos tudo. Nós pensamos que podemos enganar o nosso amigo ou o nosso inimigo, que podemos fazer mal, que podemos ter uma ideia negativa, destrutiva sobre alguém, e que essa verdade nunca se vem a saber, é uma perfeita ilusão para todos. Porque a verdade é como o sol e a lua, não se esconde, não desaparece. Eu pus o sol porque considero o sol meu pai, pus a lua porque considero a lua minha mãe, e pus a verdade porque entre o sol e a lua e a junção dos dois existe uma verdade interessantíssima. É que a sua claridade e a sua força forçam, no fundo, a escuridão a dissipar-se. Isso é muito, muito interessante. A lua é interessantíssima com a sua luminosidade e com a sua interferência magnética. O sol é o fundo de todas as vidas. O sol, se deixasse de existir, o planeta e este nosso universo deixaria de existir simplesmente. Por si só, acabaria. Extinguia-se. O Sol é uma força criadora. Houve alguns reis antigos que consideravam o Sol Deus. E eu considero também um pouco. O Sol uma grande força. Uma luta sempre em crescimento para emanar para todo o universo, para o universo até onde ele chega, emanar realmente a claridade, a força, a persistência. Tanto que quando nós estamos naqueles dias mais sombrios, andamos tristes, andamos quase que incapacitados de resolvermos os nossos problemas, de aceitarmos as coisas que estão à nossa volta. Quando o sol surge pela manhã, algo acontece na nossa mente e nós conseguimos estar perfeitamente diferentes. Conseguimos ter outra força, outra motivação, outra desculpa. Conseguimos nos desculpabilizar e fortalecermos na medida de vivermos a nossa própria vida. Pelos raios do sol, dizem alguns, vêm os seres desencarnados para nascerem de novo em as almas e que descem pelos raios de sol para entrarem dentro do ventre de uma mulher. É interessante a figura em si, o que tem um certo realismo, porque a energia do Sol é tão criadora que faz o próprio planeta ser habitado, faz o próprio planeta rejuvenescer-se, renovar-se constantemente, já que nós fazemos tanto mal ao nosso próprio planeta. Certamente ouviram nas notícias ontem, foi o último dia que nós vivemos, conseguimos extrair da Terra aquilo que ela nos dava. Até ao fim do ano nós vamos, ou seja, até o tempo que a Terra tem para se renovar, isto cada ano está a acontecer mais cedo, nós vamos viver a crédito, ou seja, vamos tirar da Terra aquilo que não existe. Ou que, se tirarmos e existir, acontece uma coisa interessante. Nós vamos romper pedaços da Terra. Não é só o que se manda para o ar, é, por exemplo, a alimentação. A Terra, ao dar-nos a alimentação, não é? Nós, a partir de hoje, a Terra não nos vai dar mais alimentação, não dá para coisar, para satisfazer a fome e as necessidades do ser humano. É por isso que se cria muitas vezes a comida artificial e se criam determinadas coisas artificiais para nós conseguirmos passar este tempo em que vamos viver a crédito perante a Terra. Bem,
Nós fazemos, acontece isto perante a terra, mas também nos acontece isto perante o governo, porque na mesma página do jornal que estava, isso, e também foi na televisão, estava uma coisa muito importante. Cada português hoje deve, ou seja, paga de impostos 4.000 e tal euros. É a maior vergonha que pode existir. Por ano. 4.000 e tal euros por ano cada português que paga de impostos. Por ano. Por acaso não li a notícia toda, que era para ver se não era por mês não podia ser, é por ano. É muito dinheiro. E, por exemplo, nós temos hoje as coisas que realmente poderiam nos ajudar, está tudo saturado. Portanto, também estamos a viver a crédito há muito tempo neste país. Estamos a viver a crédito. Porque nós, no fundo, descontamos tanto, no fundo damos tanto, mas recebemos tão pouco e às vezes nem as palavras afetuosas, nem o humanismo, nem a compreensão, nem a compaixão recebemos dos outros e nós, sem termos uma grande consciência, damos tanto. Por 4.500 euros por ano que cada um dá para o Estado, é mesmo muito dinheiro. Evidentemente que muitas pessoas, pois, não acreditam ou faz-lhes aflição quando alguém lhes diz determinadas verdades. Mas a verdade vem sempre ao de cima. E um dia a história nos contará a verdade daqueles que nós adoramos, que nós acreditamos neles, que pusemos neles a esperança e foram aqueles que levaram o nosso país ao desequilíbrio, a nossa cultura ao desequilíbrio e foram aqueles que transformaram-nos em sobreviventes, no sentido que nós não vivemos, mas sobrevivemos. Isso é muito mau. Sobrevivemos. Nós sobrevivemos, simplesmente. Não vivemos. Poucas são as pessoas que vivem. Nós passamos a vida a sobreviver, porque nós temos que levantamos-nos, vamos trabalhar, depois do trabalho viemos para casa. Muitos de nós deixou de ter vida social, deixou de ter vida familiar, deixou simplesmente o trabalho, porque necessitamos do dinheiro para fazer face a todas as despesas. Agora vocês poderiam dizer, mas o que é que isso tem a ver com a espiritualidade? Muito. Mais do que vocês possam imaginar e mais do que muita gente pode imaginar. A espiritualidade é de uma beleza incansável. No mundo espiritual existem vários mundos paralelos, como hologramas, em que nós, depois de desencarnarmos, vamos para esses lugares. Podemos chamar mundo, porque não? São mundos paralelos, energéticos, e vamos ocupar nesses lugares. Vários desses mundos são muito negativos. Outros vários são muito positivos e outros são intermédios. Nós vamos precisamente para aquele que nos afinizarmos mais, para aquele que nós alimentamos mais no nosso interior, no nosso ser e na nossa essência, quanto seres encarnados a viver na Terra. Evidentemente, cada ação tem uma reação. E muitas vezes há pessoas que dizem, não, diz que cá se fazem, cá se pagam, mas é errado, é mentira. Não, é verdade. É aqui que se tem que pagar tudo. É aqui que se recebe tudo. A única diferença que há para aqueles que podem acreditar que nós não somos energias é que pensam que tudo acaba, mas no fundo nada acaba. Como energias que somos nós ao sairmos de um corpo, nós vamos para esses campos paralelos. E aí nos preparamos para tomar outro corpo, outro nome, outra família. Nós temos vários corpos ao longo da nossa existência aqui na Terra, vários nomes, mas somos únicos, somos uma personalidade individual, somos uma personalidade energética. Nós somos um manancial de conhecimentos, só que não temos consciência desses mesmos conhecimentos ao viver
na vivência de hoje. Mas muitos de vós já foram e já estiveram nestes lugares em que vos encontrais a viver, já estivestes a vivenciar problemas pelos quais outras pessoas provocam para vós passardes, para provar do vosso próprio veneno. Muitos de vós já desististes da própria vida inoportunamente, inadequadamente e, sobretudo, desististes da vida de uma forma abrupta e tivestes que voltar para consertar essa desistência. Outros fazem outros desistirem da própria vida. Essas ações têm sempre uma reação. E é através da reencarnação constante do ser que ele vai abraçando vivências espirituais, vai abraçando momentos, vai abraçando situações para poder compreender quer o mal que espalhou em determinada época, em determinada altura, e para poder provar desse mal que provocou. Não pensais vós que aqueles reis e aquela nobreza que viveu e porque dá cá aquela palha muitas vezes mandou enforcar as pessoas na guerra, mandou-se assassinar as pessoas inocentes. Estas crianças que estão a morrer nestas pequenas guerrilhas dos povos, nas prisões do Brasil e de outras do mundo, estes tiros que existem na América, onde se mata sem dó e sem piedade, isto começamos a perceber que está a passar em Portugal, de alguém pegar numa faca e espetar também com uma desculpa ou com uma falta de sentido da vida e assassinar até aqueles que os amaram e que mais os amaram que eles deveriam mais amar. Isto é uma consequência, é o resultado de uma ação, não da vida presente, mas de uma outra situação, de um outro estado em que nós vivemos e que praticamos precisamente esses atos. E agora alguém vem praticar connosco esses mesmos atos, muitos dos casos são assim, vem praticar esses atos para nós podermos provar do veneno que nos deram. Muitas vezes, na minha vida, eu tento sempre procurar no despertar das consciências de cada um, que cada um se encontre com a sua própria espiritualidade para que cuide da sua vida espiritual. Porque a vida terrena é muito breve, parece imensa, parece que nunca mais acaba, porque quando as coisas não nos correm de feição, nós dizemos sempre que as coisas nunca mais têm fim, nunca mais acaba. Mas não há mal que sempre dure, nem há bem que não acabe. Os ditados populares são fórmulas da própria espiritualidade. Para aqueles que se dizem ateus ou que não creem em absolutamente nada e muitas vezes nem creem neles próprios, os ditados populares vão dando uma achega. E em todos os ditados populares vós encontrais as respostas, muitas vezes, que vós procurais. É preciso ter-se uma grande consciência de si próprio. É preciso ter-se uma grande consciência de nós como ser espiritual. É preciso sabermos corrigirmos, às vezes, as respostas. Encontramos as respostas como fazermos uma autoanálise, uma introspeção. Quando somos verdadeiros connosco, quando deixamos fluir a nós a verdade do nosso próprio ser. Não é vergonha nenhuma nós assumirmos perante nós próprios os nossos erros, os nossos defeitos, os nossos feitiços, todas as coisas que podem aos olhos dos outros serem negativas, más ou ordinárias. Não é realmente, não é de todo, mas de todo,
condenável que alguém se autoanalise e se aceite e se tente modificar e se tente limar suas arestas, porque todos nós temos arestas para limar. E se nós nos preocuparmos em limar as nossas arestas, nós começamos a ficar muito ocupados e não temos tempo para realmente se preocupar com as arestas dos outros, porque são as nossas que têm que ser limadas primeiro. Há pessoas que querem fazer grandes obras e fazem, mas fazem tudo de fora para dentro. Querem fazer as grandes obras, mas querem que toda a gente veja e adore essas grandes obras e digam que eles são grandes pessoas. Mas as melhores pessoas, os melhores seres do mundo são aqueles que passam impávidos e serenos, fazem grandes obras e ninguém sabe quem eles são. Às vezes, depois deles desaparecerem daquela personagem na Terra, anos depois é que obtêm os reconhecimentos que poderiam obter, mas eles próprios não querem ser reconhecidos. Porque quem quer ser reconhecido, quem quer realmente que lhe esteja sempre a dizer sim, tu és o maior, tu és o melhor, tu és o mais sábio. Quando nos começam a dizer estas coisas, nós devemos desconfiar do nosso próprio ser, das nossas emoções, da nossa consciência. Porque nós sabemos perfeitamente quais são as nossas capacidades quando nós fazemos uma introspeção, uma autoanálise. Nós conseguimos descobrir até os nossos problemas, a solução para os nossos problemas. Porque nós não poderemos usar da honestidade para com mais ninguém, a não ser para connosco próprios. Imaginamos que chegamos ao pé dos nossos pais, das nossas mães, e contamos as nossas desventuras. Eles têm a sua própria personalidade. O amor deles pode ser bastante forte e firme, mas eles ficarão sempre com uma certa tristeza pelas coisas não seguirem o rumo que eles estavam à espera de seus filhos. É interessante. Coisas essas que eles também não aceitam nos filhos dos outros, que poderiam ser os seus. Nós temos muito que fazer. Não precisamos de estar no mundo só por estar, nem precisamos de acreditar em absolutamente nada. Eu costumo dizer, não é preciso acreditar-se nem em Deus, nem no diabo. É preciso eu sentir-me, eu amar-me, eu conhecer-me, eu ser eu próprio para mim próprio. O resto vem tudo por acréscimo. E às vezes inventamos coisas. Muitas vezes temos que inventar mesmo determinadas coisas para serem compreendidas e absorvidas pelo ser mais inconsciente ou pela essência de cada um. É giro inventar, porque inventar também se cria. Torna-se menos giro é quando a nossa invenção e a nossa criação começa a interferir no livre-arbítrio dos outros, de cada um, em que nós fazemos parte desses cada um, começa a interferir no livre-arbítrio e nós começamos a rebaixar, a subvalorizar nossos semelhantes quando eles têm um valor igual e idêntico a nós, porque todos nós temos as mesmas possibilidades de subirmos os degraus da vida, de chegarmos à plenitude do conhecimento da própria espiritualidade e da própria essência, de ultrapassarmos a dor e o sofrimento quando perdemos, quando nos perdemos a nós próprios, quando perdemos os outros e quando não nos sabemos encontrar. Nós temos grandes amigos à nossa volta, amigos de outra dimensão, mas não deixam de ser nossos amigos, pois a fraternidade e a amizade são sentimentos, são valores, são emoções, como a compaixão, de grande densidade espiritual. Aqueles que conseguiram sentir a compaixão,
aqueles que usarem da verdade para si próprios, aqueles que realmente entrarem no caminho da sua própria experiência e da sua própria descoberta, não têm de temer nada. Nós tememos quando tememos-nos a nós próprios. Nós temos que saber controlar os nossos instintos, porque por natureza, quando nos transformamos, quando viemos da nossa divindade e nos transformamos humanos, embora sejamos divinos, nós ficamos ali com várias portas fechadas, que não temos acesso. E é natural que ao estarmos com esta casa, que é o nosso corpo, haja em nós uma maior vida instintiva. Mas hoje reparamos que há crianças que nascem com uma sensibilidade fora do comum, que há crianças que aprendem a ler muito mais depressa do que nós, na nossa época, aprendemos. A escrever, a observar, a analisar, a falar, que há crianças que inclusive não se despegam completamente nos primeiros anos da sua própria espiritualidade e começam a falar nas suas existências anteriores. Há crianças que têm uma sensibilidade e uma compreensão muitas vezes superiores aos dos pais ou aos dos adultos. E nós temos uma tendência, às vezes vingativa, de não aceitação, invejosa, de não olharmos para essas crianças e de não aprendermos com essas crianças. Porque nós somos só crianças, porque voltamos sempre. E ao voltar, o nosso corpo é um aglomerado de células, moléculas, átomos, que se desenvolve no ventre materno. E ao desenvolver-se no ventre materno, nos vai permitir, a determinado tempo e no tempo certo e no espaço certo, encaixarmos, tomarmos aquele corpo já formado para virmos a ser alguém que vem com um programa ou com um plano já pré-determinado por ele próprio para se conhecer a si próprio e para resolver algumas coisas que ficaram por resolver de uma existência anterior. Ouço muitas vezes as pessoas dizerem: não sei orar. Outras oram muito e estão sempre naquela parte da oração: ó meu Jesus, vinde em meu auxílio e socorro. Senhor, apressai-vos a socorrer, porque estou a sofrer um grande desaire. Olhai, Senhor, não consigo. Às vezes, se disséssemos até, né, não consigo, e admitíssemos para nós próprios que não conseguimos. Começamos assim a oração. A oração é muito mais do que isso. A oração é um diálogo sincero. É um diálogo permanente connosco, porque nós temos uma parte da divindade. E ao fazermos a oração num diálogo sincero, num diálogo criativo, num diálogo interrogativo, logo estamos em oração. Porque ao dialogarmos connosco, logo também vamos chamar para o nosso meio todos os outros que se cruzam connosco, as suas energias. O mundo está povoado de memórias. Memórias. Muitas das memórias que ainda povoam o mundo são pertences à nossa, de outras existências, de outros lugares, de outras situações que nós já vivemos, e vamos nos confrontar com essas próprias memórias que deixamos a quando da nossa partida. Começa a ser interessante, às vezes, nós fazermos esta criatividade, como os grandes escritores que conseguem escrever ficção científica e fazem ali um contexto de uma história maravilhosa, mas que conseguem lançar para nós uma mensagem. Muitas vezes uma mensagem de amor, de esperança, uma mensagem de que o bem prevalece sempre sobre o mal, de uma mensagem das tempestades interiores, psicológicas, psíquicas,
eles conseguem nos levar ao ponto de nós conseguirmos criar na nossa mente pedaços do próprio mundo em si. Por isso é que nós devemos ter uma grande consciência de nós próprios. Por isso é que nós devemos de olhar para nós e trabalhar o nosso próprio eu, a nossa consciência, os nossos sentimentos, as nossas emoções, o nosso coração. Quando nos sentirmos revoltados, se nós fizermos isso diariamente e várias vezes por dia, quando sentirmos-nos revoltados, basta apenas pronunciarmos, por exemplo, sol, lua, verdade como um mantra, e a calma, a serenidade e a paz se faz sentir em nossa mente. Nossa essência transmite a mensagem que precisamos receber e nós chegamos lá. Tudo depende muito de nós próprios. Evidentemente que quando alguém desequilibrado ou por orgulho ou por preconceito agarra numa arma que não a arma do amor e destrói a vida do outrem, nunca poderá de forma alguma ser considerado esse ato um ato criativo no sentido de disponibilizar para a humanidade algo concreto e objetivo, senão a dor, o sofrimento, a perca. Nós, por natureza, quando nascemos, nós já sabemos que isso nós temos certo. E é por isso que precisamos de se consciencializar daquilo que temos certo e daquilo que nós podemos então criar e que, embora toda a nossa evolução, o nosso ser, nos leva àquilo, nós só sabemos e temos consciência daquilo quando estivermos a vivenciar esse momento maravilhoso, esse momento sacrossanto. Uma das dificuldades que nós temos, e aqui se põe a questão, o sol é de alguém? Bem, o nosso governo quis que o sol fosse dele, por isso até as casas, hoje, coisas ridículas como estas, perfeitamente ridículas. As casas que apanharem mais sol têm que pagar um imposto maior. Como se alguém pudesse pagar no sol e pudesse cobrar o sol. Nós já o cobramos com o turismo, mas é perfeitamente normal, porque as pessoas gostam de viajar e gostam de sítios de sol. Até é engraçado que o sol parece que nem quer nada com o nosso país, ainda por cima. Nós andamos tão negativos todos que nem o sol quer nada com o nosso país e vai já para outros países, até às vezes impensavelmente, atira seus raios fortes nesses países, as ondas de calor que passam por aí. Quando o Estado, ou quando as pessoas de poder são tão mesquinhas, tão ridículas, e querem propagar a ordinarice, pegam e querem cobrar pelo sol. O sol não é de ninguém, é de todos. O sol é da própria terra. Quando alguém tem a tendência de, como por exemplo, ainda há uns anos atrás, vendiam-se pedaços de lua ou terra na lua aos homens ricos e eles até compravam, como se algum dia pudessem ir à lua e pudessem ir viver para a lua. Isso um dia poderá acontecer, não digo que não. Mas esta forma que nós temos de enganar as pessoas, de vivermos a vida inteira a tentarmos ser muito espertos, de fazermos passar por quem não somos, enganar os idosos, enganar as crianças, enganar os mais frágeis. Tudo isso tem uma consequência gravíssima na nossa existência, quer agora e na nossa existência
posterior. E depois houve-se muitas pessoas a dizer: mas que mal fiz eu a Deus para merecer estas coisas todas. Muitos são aqueles que neste momento estão a fazer mal a si próprios, fazendo mal aos outros, conduzindo os outros pelos caminhos do precipício, enganando-os, manipulando-os, até roubando-lhes a paz. Muitos são esses. Hoje está tudo muito bem com aqueles que o fazem. E amanhã como vai ser? Mesmo que tu termines esta noite, lembra-te sempre que o teu terminar é provisório. Vais sair do teu corpo. Vais para esses planos energéticos. Terás que voltar outra vez. Alguém vai ter que aceitar ser teu pai, tua mãe. Alguém vai ter que aceitar ser teu irmão. Alguém vai ter que aceitar amar-te. E às vezes tu chegas e ainda tens o descaramento de acusar. Eu nasci porque vocês quiseram. Porque eu não queria nascer. Não há ninguém sobre a Terra, mas absolutamente ninguém que não esteja na Terra, sem querer estar na Terra. É por isso que outros seres espirituais estão imenso tempo, mas imenso tempo, há séculos, nesses planos que eu falo, espirituais, onde as coisas são mais destrutivas, menos bonitas e menos belas, onde eles são os líderes. Às vezes a própria evolução é que os empurra suavemente para que eles venham à Terra, porque só na Terra é que nós conseguimos as experiências, desde as experiências de todo o corpo físico até às experiências que existem nesta Terra por todo o lugar. Só na Terra podemos aprender. Porque se não fosse necessário este planeta e nem a Terra, se não fosse necessário nós possuirmos um corpo físico e esta matéria densa, nós não estaríamos aqui nunca, jamais, em tempo algum. É por isso que eu às vezes costumo dizer que tudo o que acontece na Terra é permitido. Porque basta uma só individualidade, permitir-se a executar para ser permitido. Porque quando não é permitido, forças diferentes, até humanas, se juntam e aparecem no momento certo, na altura certa e no tempo certo para evitar aquele acontecimento desagradável. Às vezes, nós pensamos que as coisas acontecem por mero acaso. Por mero acaso, tivemos um acidente. Até tivemos muita sorte porque não morremos nesse acidente. Por mero acaso, conseguimos uma vida melhor. Até tivemos muita sorte porque não nos aconteceu coisas. Embora tivesse-nos acontecido algumas coisas, não aconteceram aquelas desgraças e por isso nos permitiu ter uma vida melhor. Mas a verdade é que nada acontece por acaso. Como toda ação tem uma reação. Então tudo o que se faz nesta Terra, ou que alguém faz, ou que uma só pessoa faz, ou que uma centena ou 1 milhão de pessoas fazem, tem reações. E as reações é conforme a ação que se tem. E é aí que está inserida a lei da causa e do efeito. É aí que está inserido o livre-arbítrio da vontade de se fazer, da vontade de se julgar, da vontade de explorar, de manipular. Como também o livre-arbítrio está aí da vontade de ser amigo, ser fraterno, ser compreensivo, ter compaixão, amar sem esperar em troca nada, porque nós ao amarmos é uma ação, temos como uma reação o amor quase que materializado em nós quando dermos o passo no momento e na hora certa para tomarmos o nosso transporte
para outras paragens, mesmo aqui na Terra, onde nós conseguimos afinizar-se com a lei da abundância, a lei do perdão, a lei da compreensão e do trabalho, onde nós conseguimos afinizar-nos e envolver-nos com diversas leis. Parte de nós contemplarmos o sol, parte de nós contemplarmos a lua e parte de nós vivermos para nós mesmos com a verdade e nunca nos enganarmos a nós próprios. Quando nós conseguirmos, nós ficamos ligados ao universo de tal forma, a todas as energias e às memórias mais fortes construtivas, que nossa vida nunca será mais tão amarga. Não deixará de nos acontecer, não deixará de haver acontecimentos desagradáveis, mas a verdade é que nós já estamos num degrau em que a nossa compreensão, a nossa visão e os nossos sentidos veem o problema de outra forma. Por isso, não te irrites. Sorri. Não sejas impaciente. Pensa. Não te revoltes. Harmoniza. Faz aquilo que tu sabes que tens que fazer, que é sempre o melhor para ti. Mas não esperes que os outros façam por ti. Porque para os outros fazerem por ti, tens de tu primeiro fazer por eles. Para tu fazeres a colheita, tens que primeiro semear. E para a colheita de se envolver, tu necessitas do sol, da lua e da verdade. Alguma pergunta queiram fazer? Eu estou cheio de sede. A minha água. Eu não sei dela. É verdade que é um caminho só nosso esse. Não é um caminho dos outros. Nós às vezes é que queremos pôr nas mãos dos outros as nossas responsabilidades. Este é um caminho só nosso. Por mais que alguém venha dizer, mas eu ajudo-te no teu caminho. Se nós... Mas eu posso fazer. Se nós não quisermos primeiro, ninguém pode fazer nada. É um caminho que é muito, muito só nosso. E leva mesmo muito tempo a chegar. Também não chegamos à Terra e não nos vamos logo embora. Muitos vão. Mas porque também a função ou o programa deles é um programa muito curto. E só têm que passar. Há seres que vêm à Terra só para passar e viver intensamente a vida intrauterina, a vida no ventre da mãe. Um nascer já nascem sem vida. São seres muito especiais que se especializam no saber para depois poderem pôr ao serviço de outros. Portanto, põe lá a pergunta, se faz favor, que eu estava a ler. Ele pôs ali que ele foi. Boa noite, Sheila. Relacionado ou não com o tema, prefiro fazer e arrepender-me de nunca chegar a tentar. Ah, não! Então eu também respondo por mensagem
privada. Mas ela perguntou se podias responder agora. Então espera lá. Prontos. Sheila, eu não vou ler, porque é por mensagem a coisa, mas vou ler para mim. Não, não correu tudo mal. Não estava, era no momento certo. Não, não correu assim tão mal. Correu mal, pensas tu que correu mal, mas não correu mal. E aquilo que tu desejas é verdade. Por acaso está na tua hora. E também a pessoa em questão não está de todo, fora do teu contexto. Nós temos vários contextos, um dos contextos é energético. Portanto, não está fora do teu contexto energético. Então, com um pouco mais de paciência e um pouco mais de atenção, até aquilo que tu pretendes, tu consegues com essa pessoa. Basta apenas o teu sentir interior e o sentir interior dele. Os dois sentidos interiores encontram-se, abraçam-se e as coisas podem não ser perfeitas, mas podem, um com o outro, auxiliar-se e transmitir saberes e conhecimentos de forma a que daí resulte uma explosão de sentimentos maravilhosos e de forma a que possam, na verdade, estar nessa onda vibratória ainda muito e muito tempo. Acho que não é algo para se deitar fora. Mais alguma? Temos aqui mais uma. Então põe. Desde que me conheço, nunca vi que o sol deixasse de brilhar. O sol, se deixar de brilhar, nós ainda conseguimos ter perto de 7 minutos de luz na Terra. Ao fim de 7 minutos que o sol deixa de brilhar, ele deixa de brilhar com antecedência 7 minutos. Nós só nos apercebemos que ele deixou de brilhar, passado 7 minutos que ele deixou de brilhar. O sol brilha para todos. Nós às vezes é que nos escondemos dele. O sol não se esconde de nós. Nós às vezes não o sabemos compreender. Não o sabemos amar, não lhe sabemos agradecer. Às vezes vocês pensam que são donos uns dos outros, porque alguém é meu filho, eu sou dono, ele tem de fazer aquilo que eu entendo, o que eu quero. Porque alguém é meu neto, eu sou dono porque sou avô, e ele tem de fazer o que eu entendo, o que quero. Porque alguém é minha companheira, eu sou seu dono e ela tem de fazer aquilo que eu entendo e quero. A vida não é assim. Nós não somos de ninguém e nada é nosso. Tudo nos é emprestado e nós temos que dar contas desse empréstimo. Se nós dermos uma boa educação, se nós prestarmos atenção, se nós às vezes largarmos um pouco a nossa mente e não tivermos aqueles pensamentos horríveis, as coisas acabarão por se consertar e reequilibrar. Agora, se nós vivemos uma vida revoltados, achamos que não é honesto o que se está a passar connosco, que somos umas pessoas desgraçadas, que somos pessoas, enfim, que somos pessoas tristes, que os outros não têm razão, que nós é que estamos, evidentemente,
que aí o nosso próprio sol não está a brilhar, nem a nossa lua, nem a nossa verdade. Talvez aquele que se esconda, como o lobo, como, por exemplo, aqueles amigos que olham para nós e dizem gosto muito de ti, mas que nas nossas costas pronunciam palavras desfavoráveis à nossa personalidade e à nossa forma de ser. Nós temos as coisas nas mãos, as nossas, as dos outros não as temos. Nós poderíamos fazer alguma coisa para que eles também tenham as suas coisas nas mãos. Vocês julgam pelas pessoas serem pequenitas, as criancinhas, que elas são estúpidas, que são como uma tábua rasa. Antigamente a psicologia defendia isso. Não. São seres espirituais que já viveram imensas vidas. Eles só são pequenos por causa do corpo, porque é uma necessidade isso existir, para que não haja a divulgação, ou para que não haja o encontro das várias reencarnações, para que não haja confusão. Às vezes há pessoas que têm necessidade de nascer com uma doença mental, precisamente por isso, pelo seu estado evolutivo ser tão grande, que ao virem à Terra facilmente buscavam a espiritualidade e buscavam a verdade. E então eles vêm numa espécie de provação e de experiência em que eles precisam de sentir o amor, sentir que são amados. O resto mais não precisam. Eles precisam de sentir-se amados. Eles precisam de que os amem. Portanto, quando nós pensamos que só aquilo que nos rodeia, os nossos familiares mais diretos, as pessoas que nos acompanham é que têm direitos que os outros não têm, nós estamos em desarmonia com o próprio planeta, com a própria sociedade, com o próprio lugar em que habitamos e com a própria vida. E isso é muito mau, muito negativo. E é por isso que às vezes a vida não nos corre de feição. E é por isso que às vezes que a gente não encontra o botão, não encontra o puxador da porta, não encontra a forma de abrir a janela. Lá está o que eu disse. A honestidade para nós próprios é o essencial. É o pilar basilar da nossa própria vida aqui neste planeta chamado Terra. Às vezes as pessoas não fazem as coisas, e estou a responder à Carla Moio, às vezes as pessoas não fazem as coisas porque estão um pouco perturbadas. É preciso sentarmos ao lado delas, conversarmos, emanar para elas as energias necessárias para que cada um descubra as suas responsabilidades ou aquilo que pode fazer. Nós não podemos obrigar ninguém a nada, mas podemos proporcionar um momento de carinho, um momento de paz, um momento de tranquilidade, para que essa pessoa descubra em si próprio a forma de fazer as coisas e de viver a vida e de cumprir o que tem que cumprir das suas obrigações. Quando há uma intervenção de uma terceira ou quarta ou quinta pessoa, que não é o caso, evidentemente que essa pessoa não poderá estar com o sentido da positividade e da construção, com o sentido de harmonizar, mas da destruição. Nós temos que saber e temos que perceber quais são as pessoas tóxicas para nós, e quando nós encontramos as pessoas tóxicas, devemos, para nos livrarmos das pessoas, não é mandar embora, elas podem estar perto de nós, para nos livrarmos das pessoas, é aquilo que está tóxico em nós, nós transformarmos o que é tóxico numa coisa benéfica. Isso é um trabalho nosso. Eu também estou grato pela São Avelar nos acompanhar e por todos nos acompanharmos. E acho que o tempo é bom.
acho que estarmos aqui, às terças-feiras, a fazer estes diretos, para já é muito bom para mim, toda a gente sabe. Aqui o técnico até fica triste se eu não vier fazer, porque ando sempre tão desanimado. Claro que fica, já tu pensas que eu não sei. Então és tonta, então sabes que isto me dá prazer. É a maneira de... Olha, não sejas mentiroso, está bem? Pronto. E posso estar imensamente cansado e atrasar-me como me atrasei por razões justas. Hoje posso estar extremamente cansado, mas gosto de estar aqui a conversar convosco. Não estou a vender o peixe a ninguém porque não sou nenhum peixeiro. O pão também não. Olha, mas uma coisa engraçada, vocês querem se crer que eu não seria secretário. Isto sim realmente é vida. Desta vez a cego esse Pus-me a pensar, como é que um ministro chama um secretário de Estado, padeiro, para secretariar, seja lá o que for, aquele dos gorros, que, se aquilo deitasse fora das golas, que queimava a pele das pessoas. Vê lá tu, ao que chegamos, o padeiro foi chamado para secretário de Estado, ele é secretário de Estado, que afinal de contas, que eu não... da administração interna, imagina. Não é da administração, acho eu. Então ele demitiu-se. Pois ele sabe fazer pão, lá sabe. Olha que os negócios são lixados. As pessoas pensam que só com o dinheiro. Ainda um outro dia, por acaso, estava a conversar com uma pessoa e ela estava a valorizar muito a vida, as coisas, e eu disse assim, tu nunca reparaste que há duas coisas importantes que é o que nos move. A primeira coisa é o dinheiro e a segunda é o sexo. O resto está tudo englobado no dinheiro e no sexo. Se não fosse o sexo e o dinheiro, nós não andávamos tão aparvalhados. Mas a primeira coisa é o dinheiro. A falta de dinheiro cria situações horrorosas. E a falta de sexo também. Mas depois é engraçado, é que as pessoas têm possibilidade de a pouco ganhar dinheiro. Mas sentem-se desprestigiadas quando iniciam as suas carreiras. Ou então porque querem demais. Geralmente as que querem demais têm menos sexo. Eu não estou a falar de sexo. Estou a falar na relação amistosa, em que o sexo depois vem completar todas essas coisas. Mas a vida resume-se a estas duas coisas. Agora, quem não tem interesse em sexo, tem um interesse inabalável em dinheiro e necessita imenso. E as pessoas, por exemplo, que são acumuladoras, são pessoas geralmente com muita falta de afetos. E se nós analisarmos a vida delas, também têm muita falta de sexo. Fernando Pessoa, com aqueles heterónimos todos, o que ele tinha falta era de sexo. Porque se não fosse essa falta de sexo, de afetividade, o Fernando Pessoa não tinha tanto heterónimo. Embora eu tenha uma... não é uma teoria, mas eu tenho uma percepção de que Fernando Pessoa, como médium que era, metade humano e metade divino, com uma certa consciência, esses heterónimos são todos criados, como alguns escritores também que são, só que os outros escritores assumem, e o Fernando Pessoa também assumiu os seus heterónimos, as suas personagens, mas se pegarmos nas obras, nós percebemos até, por momentos, que algumas personagens criadas por Fernando Pessoa não foram senão vidas anteriores que ele teve ou vidas de pessoas que ele conheceu, teve. Mas isso sou eu que penso assim. Rosário Santos, obrigado pelo direto maravilhoso, muito bom. Espero que sim, que tenham gostado. O sol brilha para todos, no momento certo, na altura certa. É como o ditado popular, não há bem que não acabe. Como é que é? Não há mal que sempre dure e nem bem que não acabe. Eu sou Dora Faria, fundadora da Lisderma. Existimos para promover a sua saúde e o seu bem-estar num contexto anti-aging. Visite-nos. Fátima Guilherme, eu disse que estou no caminho certo. Gostaria que me dissesse realmente estou na direção certa.
Está na... Isto sim realmente é vida. Desta vez eu sei que este generoso. Fiz 2 seguros e ainda recebi um tratamento na Lisderma. Pensando bem, acho que vou fazer mais uns 2 seguros. Eu sei que é verdade, Carla. Vamos a ter paciência. Eu esta noite tenho estado a dizer no direto que há um momento certo para tudo. Acalmem os vossos corações. Vejam bem o que é que vocês pretendem da própria vida. Tentem conhecer-se minimamente. No momento certo, mas no momento mais certo, vocês acabam por alcançar aquilo que muitas vezes vocês tanto desejam. E vocês acabam por alcançar, e não só, acabam por verificar em si próprio que as coisas tardam, mas nunca falham. Pronto, estou um pouco cansado, vou ficar por aqui. Um grande abraço a todos, um beijinho a todos. Tornem a ver o direto, vejam novamente o direto, partilhem-no quanto tiverem. Ele está sempre na página do Círculo Fraternidade. Partilhem e se tiverem alguma dúvida e quiserem algum esclarecimento, sabem que têm que esperar, mandem então uma mensagem privada que depois eu, em tempo oportuno, se achar que deva responder, para que se faça alguma coisa para se resolver, eu responderei. Portanto, muito obrigado a todos que estiveram connosco esta noite, agradeço-vos do fundo do coração, emito para vós um grande abraço fraterno, um desejo enorme de abundância, um desejo enorme de equilíbrio, um desejo enorme de descoberta, de cada um descobrir-se a si próprio. E voltamos para a semana para termos outro direto com outro tema. Boas noites para todos. É para desligar o direto, não achas?